Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui em mais um episódio do Lidera Cast. Aqui nós conversamos sobre temas importantes e relevantes para o mundo corporativo. E nós amamos projetos que transformam pessoas e empresas. Nossos convidados são sempre CEOs, C-levels, executivos, empresários e líderes nas suas áreas. Hoje nós estamos aqui com o Andrei. Super obrigada, Andrei, por estar conosco. O tema do nosso podcast é Transformando o Mercado através de Pessoas Digitais. E ninguém melhor do que o Andrei para falar sobre esse assunto. O Andrei é parceiro do MFN, Grupo Mulheres Fazendo Negócios. E a tua mini bio, Andrei, já reflete o quanto você é empreendedor e transformador. Eu vou ler um pouquinho aqui da tua mini bio, porque, óbvio, não gravei. A história do Andrei Coelho com tecnologia começou cedo, aos 9 anos, ainda criança. Ele se encantou com computadores e rapidamente percebeu que aquilo era mais do que diversão. Era uma ferramenta poderosa para resolver problemas de verdade. Enquanto muitos jogavam, ele já pensava em como poderia usar a tecnologia para ajudar pessoas e empresas a venderem mais, a atenderem melhor e operarem com mais eficiência. Essa paixão virou propósito. Andrei é fundador da Yaman, uma das empresas mais amadas de engenharia de software do Brasil, onde foi CEO por 10 anos, ajudando grandes marcas a entregarem experiências digitais com qualidade, segurança e performance. Hoje lidera a PowerBiz, que é um parceiro do MFN, empresa que fundou em 2024, que está transformando o mercado com pessoas digitais. Como eu falei, o tema do nosso podcast aqui hoje é Transformando o Mercado através de Pessoas Digitais. Andrei, eu tenho certeza que o nosso bate-papo ele vai impactar de forma muito transformadora pessoas e empresas. Então, para falar desse tema tão importante, tão relevante para o mundo corporativo, eu gostaria que primeiro você dissesse quem é o Andrei que vai falar sobre esse tema. Que legal. Gostei até de ouvir minha bio e comecei a lembrar do meu passado, assim, né? Realmente foi isso. Aos 9 anos de idade, eu já estava implementando um processo como se fosse um RP dentro de uma agência de carro, e aquilo surgiu da minha cabeça, de um problema que eu tinha visto ali com a galera com papel, na época da alta inflação, os preços mudando. Eu levei uma solução ali aos 9 anos de idade. Mas André é mais que tecnologia, né? Eu sou, além de apaixonado por tecnologia, sou casado com a minha esposa, Aline, que está aqui presente, inclusive. Hoje tenho 3 filhos, Gabriel, Clara e Maria Fernanda. Maria Fernanda do meu segundo casamento. E sou apaixonado por tecnologia e resolução de problemas. E acho que foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Quando eu começo a remeter ao passado, desde a loja de carro que eu ajudei, sempre foi olhando, observando o mercado e olhando como que aquela tecnologia poderia ajudar. Então, ao longo da minha carreira, eu trabalhei muito com infraestrutura, em tecnologia, conectando bancos, na época que eles eram totalmente desconectados, antes da internet. Eu sou antes da internet. Você é um né? pouquinho. Eu sou um pouquinho antes da internet. Você é um menino ainda, Andrei. Não, mas sou um pouquinho antes da internet. E então ali comecei conectando as empresas, trabalhando com infraestrutura, gerando sempre facilidade, pensando nos usuários. Fui crescendo na minha carreira, sempre trabalhando com tecnologia. E, Andrei, você vem de um período também que a tecnologia ela era mais escassa, né? Total. Então, esse seu desenvolvimento de carreira, com 9 anos eu olhei e verifiquei que eu podia fazer uma modificação, uma transformação, e depois de desenvolver fazer todo o seu desenvolvimento profissional dentro da área de tecnologia, é bastante interessante. É claro que homens vão mais para a tecnologia do que mulher, mas quando você vem de um ambiente mais escasso, é mais difícil. Hoje, é óbvio, as crianças nascem com tecnologia na mão. Hoje, os bebês, você está em restaurante, os bebês Sim. estão mexendo em tecnologia. Eu estou falando isso para te perguntar o seguinte, quais são as características que são necessárias para uma pessoa que pensa de forma digital, de forma tecnológica?
Qual é a tua característica principal? É porque você quer fazer mudança, quer fazer transformação? Acho que a curiosidade é uma das maiores ferramentas que existe, né? Com a curiosidade a gente consegue se aprofundar em assuntos e consegue fazer coisas diferentes. O segundo é sempre querer estudar e estar buscando novas fontes de conhecimento, porque a tecnologia, ela muda muito rápido. Muda muito rápido. E está mudando cada vez mais rápido, E cada né? vez mais rápido. Quando a gente pega curvas de aceleração, a gente está vivendo um mundo exponencial, né? A cada vez que lança um novo processador, a gente está mais exponencial e a curva de adoção mais rápida e o poder de processamento infinitamente mais rápido. Então, olhando tudo isso, quando a gente pega as crianças que já têm a tecnologia na mão, se os pais incentivam a linha da curiosidade, com curiosidade, a jogar desafios, a fazer as crianças pesquisarem sobre isso, isso acaba trazendo mais conteúdo, acho que acaba ajudando no desenvolvimento também. Da mesma forma que pode atrapalhar, né? Só vou falando de um pouquinho de inteligência artificial, falando de ChatGPT, por exemplo. O ChatGPT faz mal na educação? Acho que tudo depende. Não, e depende do momento, da dinâmica, do mundo que a gente está vivendo, né? Eu queria até aterrissar um pouco e trazer essa conversa para um pouco para o meu degrau. Vou dizer que é para o meu degrau, porque assim como muitos CEOs, muitos empresários que querem fazer a transformação digital, porque nós estamos vivendo nesse mundo, né? Nós estamos vivendo no mundo da transformação digital. E gestores de empresas, C-levels, e CEOs de empresas familiares, eles estão numa idade, óbvio, que é uma idade mais sênior. Então, eles estavam na escassez da tecnologia, mas hoje eles percebem que eles precisam fazer a transformação digital no seu ambiente de negócio para acelerar mais, para vender mais. Então, aterrissando e trazendo aqui para o nosso nível, beabá. O que é uma pessoa digital? Uma pessoa digital é como se fosse um funcionário para sua empresa, feito com inteligência artificial, que toma ações. Essas ações podem ser acessando sistemas, dando respostas através de uma base de conhecimento, indo acessar, por exemplo, um sistema e entregando o status de pedido para o seu cliente, fazendo uma qualificação de uma oportunidade e registrando a oportunidade no CRM. Então, imagina tarefas repetitivas que hoje pessoas são obrigadas a fazer. A gente pega essas atividades repetitivas e coloca uma IA para fazer. E deixa as pessoas com mais tempo para fazer outras coisas, que é cuidar de cliente, desenvolver novos produtos, inovar no negócio. Então, a gente está falando de usar a inteligência, usar a tecnologia como um grande aliado para dar um boost na sua companhia, para dar um boost para o ser humano. Eu, sinceramente, não acredito que os homens serão substituídos por máquinas. Eu acredito na junção. André, você acabou de estragar uma pergunta mesmo? que eu ia te fazer, que era exatamente sobre isso, mas pode spoiler? continuar. Mas desculpa, pode falar, não, mas fica tranquilo. Realmente eu não acredito que aconteça a substituição. O que acontece é a união das forças. Então, quando eu olho lá para trás, quando um homem ganhou ferramenta, quando a gente vai lá para trás, né? Quando o homem ganhou a primeira marretinha ali, aí com aquilo ele gerou fogo, e daí com fogo ele começou a desenvolver diversas outras coisas. É mais uma ferramenta a inteligência artificial. E a recorrência, os novos produtos, as novas demandas trazem também novas demandas, né? Então, hoje nós vivemos num mundo, não sabemos como esse mundo vai ser daqui 2, 5, 10 anos, mas a inteligência artificial certamente criará novas demandas para que o ser humano possa estar atuando, né? Não tem como tirar acredito que não tem como tirar o ser humano desse ambiente que nós estamos, né? É claro que isso é sempre uma pergunta difícil e acho que é uma resposta de milhões. E linkando isso, André, eu queria te perguntar, porque eu acho importante, até para desmistificar, quais setores da sociedade, qual segmento de empresa podem se beneficiar mais da inteligência artificial, do humano digital? Tem algum específico ou todos? Todos.
eu vejo... A gente pode fazer essa pergunta, se lá em 1995, 98, você estivesse perguntando qual setor vai se beneficiar do uso da internet, talvez algumas pessoas falem assim, não, esse mais específico. O que é a internet hoje? Exatamente. Quando Tudo é falaram que o internet. computador ia ser um computador que nós íamos levar nas mãos, ninguém acreditou, né? E é Sim, exatamente isso que sim. aconteceu. Hoje estão nas mãos. Palme. Exato, né? No futuro, hoje nos óculos, a tecnologia está à disposição no relógio, está cada vez mais disponível. Então, quanto mais massificada a tecnologia, menor o custo, mais massificação, Mais mais democratização, né? democratização. E foi o que aconteceu com a inteligência artificial. As pessoas acham que inteligência artificial é uma hype que surgiu agora, mas não. O termo foi cunhado lá em 1950. Então, e o que foi acontecendo com o passar desses anos, igual toda tecnologia, ela vai evoluindo. E chegou onde a gente está, com o grande boom que democratizou realmente, que levou para a ponta, foi a OpenAI com o ChatGPT. Mas essa tecnologia já está sendo desenvolvida e evoluindo há muitos e muitos anos. Então, a gente chegou agora num estágio de democratização e não parou por aí. Ela evolui a cada dia, usando a própria inteligência artificial para se desenvolver, para evoluir. Então, é algo exponencial. Quando a gente olha o futuro, a gente vê a biotecnologia ajudando as pessoas não morrerem mais. Essa é a minha visão de futuro. Assim. Eu já ouvi falar muito sobre isso, como a biotecnologia vai ajudar, como computadores quânticos. Agora a Sem gente está dúvida. falando de computadores quânticos que não está ligado a nada e que está transformando, está trazendo informação. Então, estamos num estágio de uma virada muito rápido, né? Uma Sim. virada de chave de um mundo muito offline para um mundo muito online, né? E o que a gente, como líder, deve fazer é se antecipar a tudo isso. Hoje mesmo, estava vindo para cá, tem a notícia que o iFood, até 2030, vai ter milhares de agentes. Hoje eles já têm 880 agentes de IA. Então, se a gente... Isso Brasil ou isso mundo? Isso Brasil. iFood Brasil. global. Brasil, né, basicamente, mas quando a gente vê, a gente tem vários clientes já com 5, 6 agentes, fazendo desde o atendimento a cliente, fazendo pós-venda, auxiliando funcionários internos, levando produtividade em diversas áreas da empresa. E liberando o dono da área comercial para buscar mais negócios, Com né? certeza, com certeza. E usando a tecnologia, usando os agentes para acelerar as vendas, para reduzir custo. Eu tenho um cliente, ele gera muito lead pela internet. Só que o volume de leads que ele gera, cerca de 70% são lixos. Mas 30% ali é bom. De 30% ele fecha um percentual disso. Ele gastava 70% do time de vendas dele para qualificar. Ele jogava fora. Porque 70% é lixo, você está falando... É um lead caroço ali, né? Que Sim. antigamente a gente falava. Coloca a IA para atender. Ela qualifica e manda 100% dos leads já qualificados para o time de vendas. Isso é muito importante, é uma rapidez para a tomada de decisão muito grande, que é uma rapidez que nós não tínhamos no passado. E é muito rápido, só tem benefício. O que você acha, o que você pensa, Andrei, que hoje é o maior dificultador para que as empresas se transformem e tenham mais agentes digitais? A que você imputa isso? A investimento, a falta de conhecimento? Onde você acha que nós deveríamos trabalhar mais? E em qual área da empresa, para qual área da empresa a gente tem que levar essa proposta, esse conhecimento? Perfeito. Acho que depende muito da maturidade da companhia. Se a companhia não tem zero processo, se ela não consegue botar um profissional dentro de casa que siga um playbook, siga um procedimento, dificilmente ela vai conseguir botar um agente. Porque a gente precisa ter um processo estabelecido o mínimo possível.
É como se você fosse contratar um funcionário e você não ensina ele o que ele vai fazer, não tem processo. Sim. Ele vai fazer coisas erradas. Ele vai fazer o que ele quiser. Esse é o primeiro Step. o primeiro step. Precisa pavimentar o mínimo que, se eu contrato alguém, eu consigo ensinar esse alguém, ele consegue atender. E eu Esse é o preciso mínimo. ter alguém também dentro da empresa que tem um pouco esse linguajar da tecnologia, que pelo menos tem essa disponibilidade em aprender, porque tem aí, a gente está falando aqui de empresas grandes, mas também de empresas menores, onde não tem ninguém tecnológico lá A dentro. gente tem clientes que não tem ninguém de tecnologia dentro rodando. A gente ajudou todo o processo de implementação. Na nossa plataforma é super fácil depois o cliente conseguir governar, ter acesso a todas as conversas e fazer alteração. Mas super fácil, não tinha ninguém. E hoje ela atende super bem, tá atendendo mais de 10 mil leads por mês, e registra no CRM, integra, passa para o vendedor. Então você me perguntou, você fez uma pergunta anterior, onde é legal começar, né? Atendimento a cliente é um grande quick win. Então você já acaba resolvendo o atendimento a cliente rápido, porque da mesma forma que nós, como líderes, precisamos tomar decisões rápidas, os compradores também tomam decisões rápidas. Então, outro dia, eu precisava trocar a pastilha no meu carro, era num sábado, eu mandei o WhatsApp para 4 Google, eu fui no Google, mandei mensagem para 4, a primeira que respondeu, eu fui lá e troquei, resolvi o problema. Teve oficina que me respondeu na quarta-feira, Sim. Você precisa trocar? Já perdeu o lead. Então, o mundo está acelerado. Não adianta a gente falar, não vou ter uma atendente, não vou colocar um agente para atender sábado e domingo. Tudo bem, é uma opção, mas você vai perder a venda do seu cliente que quer vender, que quer comprar sábado e domingo. Então, hoje, se existe a tecnologia e você opta por não usar, o seu concorrente que estiver usando aquela tecnologia provavelmente vai liderar o mercado. Eu não tenho dúvida. E o que me preocupa, André, é mais do que você fazer a opção por não usar, é você nem saber que aquilo existe. Sim. E que seria uma opção para que você pudesse utilizar. Veja, no Brasil, obviamente, o maior número de empresas são empresas familiares ainda. Em São Paulo, você tem uma grande concentração. Ao redor de São Paulo, você tem muitas empresas, mas você tem fora de São Paulo, você tem em outros estados. Eu fico imaginando, isso empresas que contratam 30 profissionais para cima. E você tem aquelas empresas que são consultórios médicos, dentistas, dermatologistas. Todas essas empresas, eu penso que poderiam ter um agente digital, porque isso facilitaria muito o trabalho para todos eles, né? Essa rapidez em atender o cliente, a tomada de decisão. E hoje, embora esse produto seja acessível, porque se alguém mandar lá para o agente digital da PowerBiz, vocês vão atender, mandar uma proposta rapidamente. Mas nós precisamos fazer com que essas empresas entendam que existe essa possibilidade. E eu acredito que esse ainda é o grande dificultador, porque os tomadores de decisão ainda não chegaram aí. Então, não é nem que eles não estão optando, eles não estão... Não tinham chegado ainda. Com o seu papel, assim, com o seu podcast, a gente vai levar isso para eles. É isso mesmo. Então, acho até reforçando, né? Imagina você ter... Quem não conhece, quem já usa o ChatGPT, imagina você ter o ChatGPT trabalhando como se fosse o ChatGPT, só que ao invés de falar sobre qualquer coisa, ele vai falar sobre o conceito, sobre o contexto específico da sua empresa. Ele vai acessar os sistemas da sua empresa. Então, é isso que você vai disponibilizar para o seu cliente, né? Como se fosse um ChatGPT, só que agendando consulta, agendando reunião, emitindo boleto, pegando status principalmente, de pedido, eu acredito que com nível de erro muito menor. Muito menor. Falar sobre produto. A gente tem atuado muito em indústria, né, fazendo serviço de atendimento a cliente. E uma das coisas, busca de representante na cidade. Não tinha um saque lá grande para responder isso. Dúvidas sobre utilização de produto. Muito fácil, a gente sobe os manuais dos produtos
E aquele agente, ele vai falar como ninguém. Sobe material técnico e ele vai ser o melhor engenheiro que você pode ter na sua empresa. Então, é usar da tecnologia, que hoje é fácil e acessível, para ganhar eficiência operacional, para ganhar produtividade, então, dar mais qualidade de vida. A gente tem um case que é muito interessante. Existe um cliente que ele dá manutenção para máquinas pesadas. E o técnico de campo, quando chegava ali para dar manutenção, ele gastava 3, 4 horas na máquina para arrumar. Depois ele tinha que ir para casa e ficar preenchendo o formulário. Gastava horas e horas ali preenchendo o formulário. Só que daí ele escrevia ainda errado, com português errado, o relatório incompleto, sem padrão, provavelmente. sem nada. A gente deu um WhatsApp na mão desse técnico. É maravilhoso. Ele mandou o áudio. Essa IA, foi muito legal. Essa IA que vocês colocaram aqui foi demais. Então é isso, Vou me separar né? da minha esposa e vou casar com essa IA. Não, a gente não recomenda, não, isso não. A IA só pro trabalho, deixa a IA atendendo o cliente enquanto você fica com a sua esposa. Acho que é isso, né? Final de semana, um médico ali, vai curtir sua esposa. Né? Sem ter aquela preocupação, né? Porque a IA... Estão atendendo meu cliente? Estão, né? E aqui a gente está falando de vendas, mas a IA provavelmente para todos os setores da empresa, para fazer treinamento, para fazer processo. Eu acredito que para todos os departamentos da empresa, a IA é super importante e relevante. A gente fez um dos top 3 agentes mais vendidos para o RH, que tira dúvidas sobre procedimento, processo, acolhe quando tem alguma coisa. Então, é o business partner, né, do RH, que a gente conhece nas empresas, é um agente de IA, que vai tirar todas as dúvidas e, se precisar, se ali o agente sente que está rolando um processo que ele está deprimido, um bullying, ele já escala para o RH. Ele pergunta, olha, posso acionar o RH? Isso é muito importante. Ele já aciona o RH. Então, dá para fazer realmente... Antes tinha me perguntado, né? Quais tipos de empresa, em quais departamentos? Todos. Você tem alguma coisa que você faz, algum trabalho que você faz de forma repetitiva, que você tem onde consultar um playbook, um documento, um manual? Esse sistema, ele já é aberto para ser consumido por as famosas APIs que a gente ouve tanto no mercado? Você tem o cenário perfeito. Você tem 2 pessoas que trabalham e não só uma? Beleza. Já você é um candidato a automatizar, colocar inteligência artificial na sua empresa. E aí esse agente, né? As pessoas me perguntam, mas Andrei, onde esse agente atua? No WhatsApp. Eu ia te perguntar isso. Então, as pessoas dessa empresa que você falou, tá lá o WhatsApp, ele está conversando lá com o agente de RH, deu algum probleminha, transfere para o humano lá, para o RH da empresa. E toda a parte de LGPD? Perfeito, excelente. E na nossa plataforma, essa foi o primeiro bullet point ali que a gente tinha que endereçar, quando a gente começou a pensar nisso. Então, a gente hospedou a plataforma na Suíça, por uma questão de LGPD e GDPR, ali vai estar seguro. A gente colocou todas as práticas, melhores práticas de segurança, todos os dados são criptografados, então ninguém acessa o dado da conversa, exceto o gestor, que é o dono, que é o cliente ali, olhando as conversas que a IA está tendo com os colaboradores, com os clientes, com os fornecedores. Então você consegue governar a sua IA. Sim. É muito importante. Tão importante quanto você colocar uma nova tecnologia colocar uma nova tecnologia com governança e segurança. Não adianta sair fazendo sem parametrizar, né? Os dados dos seus clientes em risco. Porque existem agentes, hoje é o que mais fala, né? Tá parecendo paleta mexicana daqui a pouco. Tá? Mas existem as empresas de agente de IA. No nosso caso, a gente focou no mercado corporativo. Né? Então, esse é o nosso foco. Para quê? Para ter governança, para ter segurança. Não é um puxadinho ali que você coloca. Claro, empresas têm para todos os gostos e investimento, né? De absolutamente tudo. A diferença é
qual empresa vai entregar valor para a tua empresa. Sem dúvida. Né? Qual empresa vai entregar valor, vai entregar segurança, vai entregar um ambiente melhor para os teus colaboradores e para os teus clientes. E trazer responsabilidade e qualidade de vida para todos. Né? Sim. Então, a IA faz muito isso. E eu acho que a gente vai ter que conversar muito sobre isso, Andrei. Porque, embora... e a gente começou falando nisso, né? Na democratização da tecnologia, embora ainda tenha muita democratização, todo mundo tem muita informação. Mas qual a informação é relevante e importante para aquele momento, para aquela empresa? Então, nós precisamos conversar muito sobre isso para desmistificar. Você é CEO de empresa, você é gestor de empresa, você é dono de empresa. Precisa bater um papo com quem realmente conhece esse tema, ama falar sobre esse tema, já fez muitas inserções nesse tema, tem cases de sucesso, para que, de fato, você entende como utilizar e como acelerar o teu negócio, os teus resultados, através do agente da pessoa digital, que é o importante. Então, acho que essa é uma tarefa nossa, Andrei, conversar muito esse tema e buscar espaços e empresas que, de fato, necessitem. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, porque isso para mim é importante. Você falou um pouco sobre isso, mas eu acho importante a gente perguntar mais. Hoje as empresas têm muita dificuldade de contratar pessoas para a área de tecnologia. Não é só no Brasil. A Europa tem tido essa dificuldade também. Perfeito. Né? E... além da dificuldade de contratação de pessoas para a área de tecnologia, você ainda tem uma dificuldade de contratar mulheres para a área de tecnologia. Né? Como é que, pensa nos teus filhos, como é que nós começaríamos a mentorar essas crianças para que, de fato, elas entendam a importância da tecnologia na vida delas, na empresa delas, e no futuro elas tomem uma decisão, elas vão para a área de tecnologia ou não, mas pelo menos elas tiveram a oportunidade de entender qual é a importância e a relevância desse assunto na vida delas. Como é que nós faríamos isso? Você acredita que é mais uma questão governamental, social, ou você acredita que também é uma questão das empresas? As empresas poderiam ajudar essas pessoas nessa jornada, esses jovens que estão entrando. Na tua empresa, por exemplo, como é que vocês fazem isso? Vou separar um pouquinho as perguntas aí, Gi. Acho que primeiro, tecnologia por si só, acho que as nossas crianças já estão mergulhadas nela. Né? Quando a gente fala de trabalhar com tecnologia, aí também abre dois pontos. Hoje é possível trabalhar com tecnologia sem ser um desenvolvedor. Então, quando a IA trouxe isso. Nossa empresa, a gente tem algumas pessoas que trabalham, né, cuidando das pessoas digitais, e elas não são desenvolvedoras. Elas têm um bom processo de raciocínio lógico, um processo mental. Ela sabe educar agentes. Então, eu não preciso ser um cara de STEM, não preciso ser um cara de matemática para trabalhar agora com o AI. Né? E o outro lado, se a gente está falando de trabalhar com tecnologia, desenvolvimento, algo que está por trás dos bastidores ali, daí eu acho que tem um pouco questão governamental. Quando a gente pega a China, que começou a desenvolver todo mundo em matemática e hoje forma mais engenheiros do que qualquer outra coisa, a gente vê a China, a potência que tem. Quando a gente pega o nível de formação em matemática em áreas ligadas às exatas aqui no Brasil, o número é muito pequeno. Sim. Então a gente está distante de formar gente e exportar. E né? isso Falta impacta gente... no resultado das empresas, Com né? certeza. Completamente. Com certeza. E isso, a falta de mão de obra a IA traz uma grande fortaleza para isso. A gente consegue implementar processos em tecnologia, processos tecnológicos para resolver processos de negócio sem precisar de desenvolvedor, sem precisar de uma mão de obra que está extremamente rara. Então, nós temos aí dois perfis, né? Tem o perfil mais técnico, mais tecnológico, Sim.
que é o profissional que vai desenvolver, vai trazer novas soluções, e você tem o perfil usuário. O no-code, vamos chamar de coder e o no-code. O no-code, por exemplo, hoje na nossa plataforma você cria agentes de IA sem saber uma linha de programação. É o Nossa, isso é muito no-code. importante, porque é uma desmistificação de tudo Sim. que pessoas como eu, que não são É. da área de tecnologia, nem imagina. Exato. Então hoje é possível. Você mesmo cria seu agente de IA. A Aline, outro dia, eu entreguei a plataforma para ela, ela criou o agente dela ali e foi incrível. Não, Ela amou. e fazer isso traz um empoderamento, né? Porque eu estou criando Traz. uma coisa diferente. Acho que Te por tira isso. da caixinha, né? Você sai daquela caixinha de só usuário e vai lá para estou criando algo diferente. E Gi, esse é um ponto muito importante. As áreas de negócio perceberam isso. Então, o ChatGPT foi a plataforma mais adotada por todas as áreas de negócio nos últimos anos. Nunca houve uma adoção tão rápida no mundo A gente está inteiro. falando de quanto tempo aí? De uma linha do tempo do Não, quê? em 2 ano, anos? 2 anos, assim, um absurdo. Nunca houve uma adoção tão rápida, em volume, e o negócio demandando para as áreas de tecnologia que queriam usar aquela tecnologia. Quando a gente está falando a última hype, assim, né? O RP, depois veio o CRM, agora IA. A área de negócio, tecnologia, eu quero que você seja mais eficiente, eu quero meus agentes, eu quero tudo. Então, a gente precisa, por exemplo, a Power BI ajuda tanto a área de negócio como a área de tecnologia a entregar os projetos mais rapidamente, sem depender André, tanto de mão exatamente de isso que eu ia obra. te perguntar. É isso. Quando você entra numa empresa, como é que você ajuda essa empresa? Como é que você suporta? É porque não é, eu imagino que não seja só levar a ferramenta. Não, Eu imagino que você tem que entender um pouco o negócio da A empresa. estratégia, Né? uma E você, delícia. como CEO de outras empresas, já criou outros negócios, sua Mini Bio representa Sim. isso, né? Empreendedor, transformador, atuou como conselheiro de empresas, né? Sim, Então sim. tem toda a parte de estratégia. Eu imagino como é gostoso para você entrar numa empresa e começar a atuar dessa forma, dar todo esse suporte. Então, quando vocês entram lá, como que é o primeiro Entendendo o problema, contato? entendendo onde estão os gargalos, começa por aí. E uma das perguntas que eu E faço trazendo soluções, né? exato, não, entendendo os problemas, mas mapeando. E uma das perguntas que eu faço é se você tivesse dinheiro ilimitado e pessoas competentes para colocar, você colocaria em qual área? Normalmente o CEO sabe. E aí a gente começa a orientar e guia e ajuda em toda a estratégia de implementação e operacionaliza isso também. Eu não fico só na estratosfera, entrego um PowerPoint e Não é um um consultor, né? problema. O Eu não consultor sou vai o lá e fala consultor. assim, ó, você Não, tem que fazer isso, isso, isso. Aí a você fica gente é na olhando para praia. a cara da pessoa e fala, tá. Ele fala, então já dei meu diagnóstico, estou indo embora, Tua tchau. Pô, conta, eu te tua conta, paguei tua para conta. você me dizer que O eu problema tô é que eu com um já sabia, problema. né? O problema é que eu Exato. já sabia. Não Então, é o caso da não, PowerBiz, não, não é o óbvio caso, que não é o não, caso. né? A gente é muito prático, assim. Você tá acompanhando o projeto com a gente Sim, e, claro. assim, Vocês estão implementando agora no MFN, o Grupo Mulheres exatamente. Fazendo Negócios está agora com esse projeto com a PowerBiz, que é um grande parceiro nosso, e nós estamos agora implantando e vamos começar a operacionalizar o primeiro agente. Então, nós queremos atender muito melhor a nossa base, Isso que aí. hoje já tem mais de 3.000 mulheres C-Levels, mas nós queremos trazer mais mulheres C-Levels, queremos aumentar a nossa rede, e eu tenho certeza que a PowerBiz vai nos ajudar muito. Eu também. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que esse contato rápido, atuar final de semana e depois mandar para a nossa área comercial, só aquilo que É o lead gerou dúvida, qualificado. aonde a gente pode, de fato, já fechar o negócio. É o lead qualificado, é importante isso. E com uma linguagem natural ali, é muito gostoso. Quando a gente pega o feedback dos clientes que usam um agente e agradece, e depois muitas vezes começa a mandar santinho, agradecendo ali porque ajudou. A gente vai ter que se acostumar com o mundo híbrido. É muito importante isso. Daqui para frente, o nosso dia a dia vai ser lidar com agentes. Quando a gente pega um pouquinho, há 10 anos atrás, quando surgiram os primeiros assistentes, vamos falar da Siri, vamos falar da Alexa, a gente já começou a gostar. Aquele negócio evoluiu, deu um salto quântico. Então, isso traz esses agentes, esses assistentes, cada vez mais farão parte do nosso dia a dia.
já fazem hoje, a gente não percebe. Inteligência artificial já fazia, antes do ChatGPT já fazia parte da nossa vida. Se a gente olha, quando a gente compra alguma coisa que o e-commerce recomendou, quando a gente assiste Sim, um filme que o Netflix recomendou, ou quando o exatamente. Waze fala qual o horário da sua chegada, tudo isso é inteligência artificial. Nós já Então, somos impactados o nós tempo já inteiro. somos usuários da Sem inteligência dúvida. artificial. E daqui para frente, o que a gente está vendo agora são os assistentes, são as pessoas digitais, né? Que é uma nova geração, uma nova era, que é maravilhoso. Mas, Gi, uma das coisas que eu mais gosto quando eu entro no cliente é entender os problemas. Eu não tenho dúvida. Entender, e daí eu começo, putz, aqui. E depois, o segundo ponto é quando eu vejo o cliente ganhando dinheiro, falando, puta, Andrei, cara, o projeto se pagou em 2 meses. Isso é muito 2 importante. meses, Gi. Antigamente, a gente falava de projetos de tecnologia, Anos. Para anos, pagar os softwares, para pagar todo o anos, investimento. anos, Era anos mesmo. anos. E há pouco tempo, não é há Super muito pouco tempo. tempo, Há super pouco pouco tempo. tempo atrás, nós estávamos falando exatamente sobre isso. Projetos de inovação, projetos de investimento. Sim, E hoje está muito rápido. é a democratização. O que a gente está fazendo hoje, por exemplo, foi o que a Magalu fez lá atrás com a Lu, né? Lançou uma pessoa digital. Eles gastaram milhões e milhões de dólares durante anos para conseguir fazer a Lu. Hoje a gente consegue fazer isso por rapidamente, E né? por um E por um precinho, preço acessível para qualquer empresa. É muito mais exatamente. barato que um funcionário, com o funcionário CLT, registrado, Claro. é muito mais barato. E Muito trabalha eficiente, super aprende muito eficiente. rápido, dá uma resposta muito rápido, dá uma outra dinâmica para os departamentos da Exato. empresa, principalmente para atendimento ao cliente. Exato. E interno também. Por exemplo, vendedor, um problema que todo quem já liderou o time de vendas aqui sabe. Você entra na reunião de vendas, CRM desatualizado. Exatamente, eu liderei times de vendas a minha G. vida inteira. Qual que é a desculpa? Ah, porque eu tava no cliente, tava na rua, Não consegui né? fazer o Não conseguia relatório. fazer o relatório. Mas você não fez o relatório nem de Porra, quilometragem. Aí sabe o que você faz? A gente tem feito, né, para os nossos clientes? Dá um agente para ele. Então, a gente fez alguns agentes. Um que a hora que o cara chega, por exemplo, é vendedor de campo, né? A hora que ele chega na cidade, eu tô aqui em Piracicaba. Aí ele traz, a gente vai, se conecta, o agente vai no CRM, traz todos os leads ali Putz, de que Piracicaba e sensacional. fala, ó, você tem esses leads aqui, Você pode visitar. você pode visitar. Daí ele vai lá, ele visita. A hora que ele saiu daquele lead, ele vai mandar um outro áudio. Ó, saí aqui desse cliente e não tem negócio. Ou saí aqui desse cliente e eu vou fechar o negócio em 15 dias. O próprio agente Já já transcreve, já. atualiza o CRM, coloca a data de fechamento, coloca as observações. Aí a gente fez uma outra coisa, ficha de combate. Cheguei lá para te visitar, aí tem uma outra empresa tentando vender a gente para sua empresa, Gi. Não sei, eu sou um vendedor inexperiente ali, não tenho todas as manhas, preciso tratar uma objeção. Ele chama uma pessoa digital, fala, ó, tô aqui brigando para ganhar esse negócio e concorrendo com tal, tal, tal. Ou a gente vai dar uma estratégia. Que sensacional. Então, a gente Você nunca está sozinho. nunca tá sozinho. Você tem sempre Porque, um suporte ali. exato, e quem também nunca, né, teve no campo precisando do diretor comercial e não Nossa. tinha resposta, né? Pô, Antes precisão, era ligando para a empresa, antes depois é mandando ligava, né? WhatsApp Depois, para a daí não empresa. responde, então você vai ter ali também. Então, é uma ferramenta aliada do executivo, do diretor, mas é uma excelente ferramenta também aliada pro vendedor de campo ali, que vai ser um suporte 24 horas. E ele te ajuda, inclusive, dá para criar um agente ajudando na estratégia. Ah, tô indo numa indústria de agro, tô indo numa indústria... A gente tem, a Bela faz isso da PowerBiz. Antes de eu ir para um cliente, eu falo com ela, ô Bela, como é que a gente vai ajudar o cliente da indústria tal? Ela me ajuda, ela Te manda. traz a estratégia. Exato, ela ajuda também na estratégia. Tá? Isso é importante. Uhum. Pessoal, agente digital, IA, é muito importante para todas as empresas que estão acompanhando esse podcast hoje. Se você quer acelerar, se você quer ter melhores resultados, se você quer atender bem o teu cliente, que é o teu maior patrimônio,
você precisa fazer a transformação, você precisa ter IA. Cada vez mais, nós estávamos conversando isso antes de iniciarmos esse podcast, as empresas precisam deixar de pensar em clientes e começar a pensar em comunidades. E para que vocês tenham comunidades, vocês precisam acessar muitas pessoas ao mesmo tempo, porque quem tem comunidade não tem só um cliente, quem tem comunidade tem um seguidor, tem um fã. E de quem essas empresas vão comprar? De quem elas seguem a comunidade, de quem é a autoridade. Então, o agente de IA, ele é muito importante. Hoje aqui nós estamos falando sobre pessoas digitais. Este é um assunto que só está no começo. Nós vamos voltar a conversar aqui sobre isso. Andrei, adorei sua participação. Queria pedir para você, se você quiser, deixar uma frasezinha aí de impacto, ou olhar ali para a câmera, essa aqui é a tua, né? Para quem que você quer vender? Legal. Eu quero vender para todas as empresas que precisam de eficiência operacional, que querem melhorar o atendimento dos seus clientes e aumentar a sua receita. É com você que eu quero falar. Comece hoje a transformação da sua empresa com os agentes digitais, porque provavelmente seu concorrente já está fazendo. A gente não está falando de uma opção a ter. Não. É igual não estar na internet. Não existe essa opção. Não existe essa opção. Então, é um excelente aliado. Reforço que a inteligência artificial não vai substituir os humanos. O que ela traz é dar mais poder para a gente. Ela dá mais tempo livre. Quando eu olho para o Andrei, e eu faço muito a minha autorreflexão, assim. Quando eu olho para o Andrei, 3 anos atrás, sem utilizar a IA no dia a dia, quando eu olho para o Andrei hoje... É outro. O que eu produzo é infinitamente superior ao que eu produzia há 3 anos atrás, o que eu produzia quando eu fundei minha outra empresa. Tanto é que o ritmo de crescimento da PowerBiz, comparado com o ritmo de crescimento que eu imputei na minha outra empresa, é outro, é completamente diferente. E a gente está atingindo marcos assim que nem eu, sinceramente, acreditava que a gente ia superar. A gente já colocou a meta alta, mas o negócio a gente tem crescido numa velocidade muito grande. E aí você tem certeza que está com o produto certo na hora certa. É isso. E no momento certo. Não vai adiantar você querer fazer daqui 5 anos, 2 anos. Tem que fazer agora. Tem que fazer agora. Exatamente. Eu acho que o que fica aqui para nós você está no mundo em transformação, você precisa querer se transformar. E como o Andrei falou, você não precisa de alguém expert na tua empresa em tecnologia. Você precisa de pessoas que queiram utilizar a tecnologia. Então, eu acredito que esse é o maior ensinamento. Está tudo muito mais democratizado. Procura alguém que pode te ajudar muito nesse assunto. Eu recomendo a PowerBiz porque eu já falo com eles. Então, essa é a minha melhor recomendação. E a agenda do líder, né, Gi? Nós, líderes, temos que puxar a transformação. Sem dúvida, é top-down. Sem dúvida. Eu estava falando isso hoje com uma outra pessoa. Tudo começa pela liderança. A cabeça do líder precisa mudar hoje. Porque como toda mudança, né, de tecnologia, como toda ruptura, existem os medos, existem as inseguranças. Que é normal. Existia também nos nossos clientes no começo. E até a gente tem alguns vídeos, né? Gravando, e aí, como é que foi o processo? Não, a gente estava inseguro. E hoje está indo para o 7º agente. É uma delícia, assim. Então, a gente vê que a gente entra, resolve o problema do negócio, tira essa insegurança. E vira amigo do dono. E vira amigo ainda, né? É a melhor coisa. E essa é a rede de relacionamento. Vamos tomar um vinho para comemorar todo esse sucesso. E paga um vinho bom que você está ganhando dinheiro. Fechou, vamos embora. Pessoal, super agradeço ao Andrei. Foi muito, muito bom o bate-papo. Quero agradecer também aqui a FilmeLab, que também é nosso parceiro na área de audiovisual. Sem a FilmeLab, esse podcast aqui não estaria acontecendo. E convido vocês todos para o próximo LideraCast do MFN, porque aqui nós falamos de assuntos importantes e relevantes para o mundo dos negócios e adoramos projetos como esse da PowerBiz, que transforma pessoas em empresas. Muito obrigada, Andrei. Gi. Eu quero uma foto nossa. Beijo, aqui. Vamos fazer foto, claro. Fechou. Obrigado, pessoal. Obrigada, tchau, tchau.